Olá, amigos da TV Justiça. Vamos conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os destaques das sessões dos dias 4 e 5 de dezembro de 2013. Karina, eu tenho a impressão que a gente não erra quando diz que um dos pontos, pelo menos, que teve grande destaque e normalmente a garantia, inclusive de audiência a acompanhar os julgamentos, foi o tema concurso público. Durante toda a quarta-feira dessa semana, a sessão plenária, os ministros se debruçaram sobre esse tema, envolvendo um concurso de 2008 no estado de Goiás. Então, durante toda a sessão da quarta-feira, o tema foi sobre que questionava, na verdade, 4 mandados de segurança que questionavam uma decisão do CNJ que teria dado uma interpretação diversa do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás acerca de um determinado concurso. E na quinta-feira, como normalmente acontece, matéria penal. Foram ao todo 6 julgamentos conclusivos, inclusive um agravo regimental na ação penal 470. Bom, então vamos fatiar os temas da semana, como sempre, começando exatamente com a sessão plenária na quarta-feira. O plenário do Supremo Tribunal Federal, como já adiantou a Karina, negou 4 mandados de segurança que tratavam de uma decisão do Conselho Nacional de Justiça sobre regra de concurso para cartórios em Goiás. 2 candidatos do concurso de serviços notariais de Goiás questionaram no Conselho Nacional de Justiça a não acumulação de pontos da mesma categoria prevista no edital. O pedido já havia sido negado pelo Tribunal de Justiça de Goiás. A decisão do CNJ concedeu o pedido para a acumulação de pontos para certificados da mesma natureza, como 2 especializações, 2 mestrados. Outro grupo de candidatos questionou a decisão do Conselho. Eles alegaram que ela contraria o edital do concurso e viola o princípio da proporcionalidade. A decisão atacada, ela veio privilegiar e, mais do que isso, prestigiou uma certa interpretação que levou a quase uma panaceia na busca de títulos de fácil obtenção. Títulos muitas vezes mais fáceis do que um mestrado, um doutorado ou a publicação de uma obra séria. Nós assistimos, no caso específico deste concurso, situações em que candidatos com apenas 7 aprovações em concursos de câmaras de vereadores, de carreira jurídica, de prefeituras de baixa dificuldade, teriam títulos maiores que juízes federais, promotores de justiça, professores com mestrado e doutorado. Para a relatora ministra Rosa Weber, um mandado de segurança não é a via adequada para discutir o tema no Supremo. Ela alegou ainda que a prova de títulos não foi supervalorizada e afastou a alegação de violação da ampla defesa e do contraditório. Valoração de títulos em qualquer concurso público, em especial nesses concursos em que o peso para a classificação é tão forte, em que a classificação determina a possibilidade de escolha, por óbvio, das serventias mais lucrativas. Eu compreendo tudo isso. O que eu digo é que o locus adequado para esse debate não é o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra uma decisão do CNJ que decidiu a questão à luz de um edital de 2008. Na segunda parte da sessão, a ministra afastou todos os argumentos trazidos nos mandados de segurança. Ela entendeu que o CNJ respeitou a autonomia do Tribunal Estadual, mesmo conformando as regras do edital. Ela negou o pedido dos 4 mandados de segurança e esses concursos vão continuar acumulando certificados da mesma natureza. A decisão foi unânime. Concluo, portanto, que o CNJ não só respeitou a autonomia do Tribunal de Justiça na condução do processo, como, ao intervir sobre a questão específica, limitou-se a fazê-lo dentro de um juízo estrito de legalidade, conformando a administração às regras do edital que ela mesma publicar. Eu, em face do exposto, senhor presidente, e reiterando as minhas escusas pelo tempo, eu denego a ordem pleiteada, cassando a liminar anteriormente deferida. Estou acompanhando o voto da eminente ministra Rosa Weber. A soma dos títulos, ainda que exacerbada, não chegaria ou chegaria no máximo a 10% do total da nota. E por esses fundamentos, então, eu também acompanho o brilhantíssimo voto e minucioso voto de Vossa Excelência. Pois é, Karina, vamos aqui num ponto específico que foi dito na matéria, mas eu gostaria de aprofundar um pouquinho, que é
dessa situação foi questionada. A pessoa, por exemplo, tem várias pós-graduações, MBA, por exemplo, e mestrados e doutorados, e o peso disso estava sendo distribuído de uma forma que estava sendo questionada. Como é que é exatamente isso? De verdade, havia uma dúvida acerca do edital. E, por isso, o Tribunal de Justiça acabou se manifestando, dizendo que o edital ele apenas previa uma pontuação máxima em relação aos títulos. E acabou permitindo que fosse aferida uma pontuação única para títulos da mesma categoria. Então, não obstante o candidato tivesse 10 pós-graduações, no campo da pós-graduação, estrito sensu ou lato sensu, ele poderia computar apenas 1 ponto e assim sucessivamente. Alguns dos candidatos se sentiram prejudicados e recorreram ao CNJ para que o CNJ pudesse, então, interpretar o edital à luz da própria Constituição. E acabou decidindo o CNJ que essa pontuação poderia ser aferido para cada título, ainda que da mesma categoria. Isso fez com que alguns dos candidatos que estavam numa determinada colocação, ou vamos dizer assim, bem posicionados nessa fase classificatória, eles acabassem sendo lançados a uma classificação mais para trás, ou seja, piorada a sua situação. E aí, com relação a essa decisão do CNJ, de que se poderia acumular esses pontos, mesmos pontos na mesma categoria, vieram, então, os mandados de segurança aqui no Supremo. O que chama a atenção nesses 4 mandados de segurança é uma pluralidade de autores, do que a gente chama de litisconsórcio ativo, e uma pluralidade também de litisconsortes passivos, ou seja, tanto aqueles que querem ter uma posição melhor no concurso, como aqueles que foram beneficiados com a decisão do CNJ e não a querem perder, vieram ao Supremo, e essa foi a grande discussão durante a quarta-feira. Para a ministra Rosa Weber, nós vimos, o CNJ não exorbitou na sua competência e decidiu da forma como prevista na Constituição. E que aqui no Supremo esse mandado de segurança não seria o local e nem a ação cabível para se discutir essa questão do edital. Acabou-se, portanto, cassando a liminar que havia sido concedida, e esse edital, esse concurso de 2008, então agora não há sombra de dúvidas. A pontuação deve ser calculada de acordo com o que decidido no CNJ, permitindo essa cumulatividade de títulos para que se chegue a uma classificação final. Sessão plenária da quarta-feira, portanto, como vimos, tema único em debate e julgamento pelos ministros nestes mandados de segurança, julgamento conjunto. E na sessão plenária desta quinta-feira, diversos processos foram julgados com predominância para a área penal. Vamos ver parte desses processos na reportagem da TV Justiça. O ministro Celso de Mello desempatou hoje a votação sobre recurso apresentado pela defesa do ex-deputado federal José Fuscal de Cezílio, conhecido como Tatico. Os embargos contestam a decisão da Corte que, no julgamento da ação penal 516, condenou José Tatico a pena de 7 anos de reclusão e 60 dias multa pelos crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária. A defesa alegou a extinção da punição, já que Tatico teria completado 70 anos em 27 de setembro de 2010, data da sessão de julgamento que o condenou. Também alega omissão do acórdão quanto ao pedido de extinção da punibilidade, quando o réu teria pago integralmente o débito fiscal. O ministro Celso de Mello acatou essas alegações. A punibilidade foi extinta pela maioria dos ministros e Tatico não responde mais pelos crimes. O pagamento do tributo a qualquer tempo, ainda que após o recebimento da denúncia, extingue a punibilidade do crime tributário. Os ministros ainda julgaram a ação penal proposta pelo Ministério Público Federal para apurar a suposta prática do crime de destruição de bem tombado no estado da Bahia, além de desobediência e coação no curso do processo. O Supremo julga o caso por conta da participação do deputado federal Félix Mendonça. A defesa do parlamentar alega que o órgão que cuida do patrimônio arquitetônico disse que a demolição da mansão não prejudicou a população. Sobre o crime de coação, a defesa pede a absolvição. Tendo em vista a manifesta atipicidade objetiva, haja vista que não se trata de um processo administrativo, e sim de um simplório procedimento administrativo para a concessão de alvará, espera a defesa do réu Félix Mendonça que, em observância aos artigos 344, 1º e 2º do Código Penal, esta Corte absolva sumariamente
tendo em vista que o fato não é típico, não corresponde ao artigo 344, porque, na pior das hipóteses, esse crime houve, não seria um crime contra a administração pública da Justiça, seria um crime contra a administração, que seria o crime de exercício arbitrário das próprias razões. O relator, ministro Gilmar Mendes, alegou que não houve crime contra a administração da Justiça e votou pela absolvição sumária. Já o ministro Marco Aurélio abriu a divergência, alegando que os demais acusados não poderiam ser julgados pelo Supremo e votou pela continuidade do processo. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator e os acusados não irão responder às acusações apresentadas. Ainda que admitida a eventual prática dos atos imputados, em tese, a subsunção seria o tipo penal do exercício arbitrário das próprias razões. E, nesse caso, impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição, porquanto, entre a data do recebimento da denúncia e a presente data, já transcorreu o lapso de tempo superior àquele previsto no artigo 109, 6º. De sorte, voto por absolver os réus sumariamente nos termos do artigo 397, incisos 3 e 4 do Código de Processo Penal. Bom, Karina, então vamos fatiar, até porque temos outros julgamentos também que foram destaque na sessão plenária da quinta-feira, que nós vamos ver na sequência agora, mas voltando àquele primeiro processo. Qual foi o fundamento para o desempate do ministro Celso de Mello naquela ação, naquele recurso que havia sido apresentado com relação ao deputado conhecido como José Tatico? Trata-se de embargo de declaração que estava empatado, com 5 votos julgando procedente os embargos de declaração para declarar a não punibilidade, né, para que ele não cumprisse efetivamente a pena em razão da prescrição e também em razão dele haver pago o débito fiscal do qual ele tinha sido condenado. Ele pagou na íntegra. Então, havia uma divergência. A corte estava dividida. 5 entendiam que mesmo o pagamento não o eximia da responsabilidade, que por isso mantinha a condenação, e para outros 5 ministros havia, nesse caso, com o pagamento total da dívida, não se poderia mais permanecer aquela condenação. Para o ministro Celso de Mello, que proferiu seu voto na quinta-feira, ele entendeu que estaria assim extinta a punibilidade de Tatico em razão de ter sido alcançada a prescrição do crime. O que é essa prescrição? É o lapso temporal que o Estado tem para perseguir aquela pessoa que está sendo acusada de um determinado crime e efetivamente condená-la. A data da sessão de julgamento que profere a sentença, ela é um marco interruptivo da prescrição. Então, zera a prescrição, não se fala em extinção da punibilidade. No entanto, para o ministro Celso de Mello, a data do julgamento se realizou, o julgamento se realizou numa determinada data e no dia seguinte, José Tatico teria completado 70 anos, que de acordo com o Código Penal, reduz pela metade o cálculo dessa prescrição, desse lapso temporal. Então, para a Suprema Corte, então, não teria havido a prescrição, já que a sessão de julgamento teria ocorrido um dia antes da data em que ele completaria 70 anos. Mas para o ministro Celso de Mello, o fato dele ter interposto embargos de declaração cabíveis, dentro do prazo legal, com um pedido infringente, ou seja, modificativo daquela decisão que o havia condenado, e sendo, não é, no caso como foi na sessão, julgado procedente, isso não seria uma causa interruptiva, porque aí o processo estaria se prolongando no tempo, não se aplicando, portanto, a regra ou seja, não sendo interrompida a prescrição e que, por isso, sendo julgado, terminado o julgamento dos embargos de declaração essa semana, aí sim computar-se esse lapso temporal e como ele já teria completado 70 anos lá atrás, estaria prescrito o crime. Então, houve sim a extinção da punibilidade em razão da prescrição na declaração do voto do ministro Celso de Mello e ele acabou acompanhando também os outros 5 ministros que entenderam que o pagamento total, na íntegra, do débito fiscal faria também com que o crime não seria perpetrado, o que acabou fazendo com que os embargos de declaração foram julgados procedentes e que foi extinta, portanto, a punibilidade de José Tatico. Ele foi condenado, mas não cumpre a pena. É esse o resultado final que nós tivemos nesse embargo de declaração. Karina, tivemos também os outros processos que vimos na reportagem, mas vamos direto para outro também que foi julgado, que foram os embargos de declaração na ação penal 470, de Pedro Correia. Qual foi o resultado desse julgamento especificamente? Na verdade, não foram embargos de declaração, foi um agravo regimental. Agravo regimental? Isso, na ação penal 470. Você falou um embargo de declaração antes, aí eu acabei de... Isso, embargo de declaração José Tatico, agravo regimental de Pedro Correia.
quando o ministro Joaquim Barbosa indeferiu os embargos infringentes de Pedro Correia, porque ele não teria tido os 4 votos favoráveis para a absolvição e necessários de acordo com o regimento interno para interpor esse tipo de recurso, contra essa decisão, ele entrou, portanto, com agravo regimental para provocar uma manifestação do plenário do Supremo Tribunal Federal, que anteriormente já havia se manifestado logo no início, quando o primeiro recurso de embargos infringentes foi apresentado, os ministros entenderam que, de acordo com o regimento, são necessários, sim, os 4 votos divergentes. Como Pedro Correia não tem esses 4 votos divergentes na condenação em que ele pretendia interpor esses embargos infringentes, portanto, o agravo regimental foi rapidamente julgado e improcedente, mantida a decisão do ministro relator Joaquim Barbosa. Tocando o barco, que tem outros processos, outros destaques da sessão plenária da quinta-feira. Voto vista do ministro Teori Zavascki no habeas corpus 103.857. Ministro Dias Toffoli, relator. Hudson Silva da Costa versus Superior Tribunal Militar. Um habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Hudson Silva Costa contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que, diante de uma vedação contida no artigo 88 do Código Penal Militar, afirmou que seria inaplicável ao desertor, no caso, o benefício do chamado sursis. Por quê, Karina? O sursis é também chamado como suspensão condicional da pena. E o Código Penal Militar, ele tem um artigo que veda expressamente essa possibilidade. No caso em concreto, o militar ele foi condenado a 6 meses de detenção em razão do crime de deserção e buscava justamente aqui no Supremo Tribunal Federal o reconhecimento da incompatibilidade da previsão do Código Penal Militar, que proíbe esse sursis, com a Constituição de 88. Então, ele quer que seja declarado incompatível e que, por isso, seja afastado, possibilitando a ele, militar, a suspensão condicional da pena ou o sursis. Esse sursis, de acordo com o que diz o Código Penal, ele somente pode ser vamos dizer assim, concedido para aquelas pessoas que têm uma condenação à pena privativa de liberdade não superior, por exemplo, a 2 anos e tem que estar enquadrado em algumas circunstâncias e condicionantes previstas na lei penal. E era isso que esse militar queria. Afastado a proibição do Código Penal Militar, o juiz da execução verificaria se ele estava enquadrado nas condições do Código Penal para autorizar esse tipo de benefício, a concessão do sursis ou da suspensão condicional da pena. O que aconteceu no plenário na quinta-feira? Houve um empate, 5-5. 5 ministros entenderam que o Código Penal Militar, por conta da ordem e da disciplina, prevê a impossibilidade que isso seria uma forma de se garantir essa ordem e disciplina. O ministro Teori Zavascki assim votou e outros que o acompanharam. Mas o relator entendeu que isso seria uma exigência demasiada, incompatível com a Constituição. Quando os ministros afastam a incidência de uma determinada norma, de acordo com a súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal, é preciso que haja a manifestação favorável para a não aplicação ou para a declaração da inconstitucionalidade de um determinado artigo de uma lei, que hajam 6 votos favoráveis a essa declaração ou não incidência, para que não haja incidência da norma. Nós tivemos uma votação de 5-5 nesse habeas corpus. Então, o que os ministros decidiram? É possível que haja, nesse caso em concreto, para esse militar especificamente, a possibilidade do juiz da execução analisar a possibilidade de concessão do sursis, mas não houve qualquer tipo de declaração de incompatibilidade ou de inconstitucionalidade do dispositivo do Código Penal Militar, justamente em razão desse quórum de 5-5 na votação da quinta-feira nesse habeas corpus. Não houve, portanto, não se fala em violação da súmula vinculante, porque eles não afastaram ou pelo menos não declararam a inconstitucionalidade do dispositivo em relação à Constituição de 88, mas como se trata de habeas corpus, deve ser aplicada a decisão mais favorável ao paciente, aqui no caso o militar, e, portanto, permite-se ao juiz da execução que verifique se estão preenchidos os requisitos do Código Penal para a concessão ou não dessa suspensão condicional da pena. Vamos ao voto vista do ministro Teori Zavascki. A previsão de benefícios para cumprimento da pena
diversos da prisão é uma opção político-legislativa, que, baseada em critérios políticos, sociais, econômicos, ideológicos, entre outros, estipula os requisitos necessários para que o juiz sentenciante proceda, à luz do caso concreto, à individualização da pena, tendo como referência as necessárias balizas estabelecidas pelo legislador, de modo a revelar-se, nessa fase, uma participação simultânea das funções normativa e jurisdicional com vistas à efetivação do direito penal. Cito José Antônio Paganella Boschi nesse sentido. É a partir dessas premissas que se justifica a legitimidade de institutos previstos no direito penal que estabelecem condições e pressupostos para que o sujeito seja favorecido com benefícios criados pelo legislador ordinário. Nessa linha de consideração, registro o HC 76411, ministro Nelson Jobim, julgado pela segunda turma dessa Corte, no sentido de que a regra penal militar em questão somente instituiu um requisito objetivo negativo para o benefício da suspensão condicional da pena, não ser crime de deserção, sem que isso importe qualquer afronta à Constituição Federal. Trata-se, como se disse, de opção político-legislativa, inerente ao princípio da individualização da pena em sua fase legislativa. Nesse entendimento, não se pode identificar no dispositivo mencionado violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que a restrição estabelecida busca, na linha de preceitos constitucionais mencionados, conferir tratamento mais rigoroso àquelas condutas delituosas que atentam contra institutos basilares da vida castrense, a hierarquia e a disciplina, como se disse. Em suma, não se mostra incompatível com a Constituição a norma proibitiva prevista no artigo 88, 2A do Código Penal Militar e 617, 2A do Código de Processo Militar. Com essas observações, pedindo vênia ao ministro Dias Toffoli, eu voto pela denegação da ordem, acompanhando a divergência inaugurada pelo ministro Luiz Fux, é o voto. Então, só para reforçar, no voto visto, o ministro Teori Zavascki acompanhou a divergência que fora aberta anteriormente, prevaleceu o voto do relator pela concessão da ordem. Karina, e para encerrarmos, nós tivemos também um destaque na sessão da quinta-feira, que foi o julgamento do inquérito 3.156 de relatoria do ministro Luiz Fux, o Ministério Público Federal apresentando denúncia contra parlamentar em caso que envolve agressão, um julgamento. Houve até uma questão sobre se haveria ou não segredo de justiça no julgamento. O próprio Procurador-Geral da República, na manifestação dele no processo, em plenário, ele até falou em segredo de justiça. O ministro Ricardo Lewandowski, que presidia a sessão, ele até disse que não estava realmente em segredo de justiça. Mas, como disse o ministro Luiz Fux, de bom tom evitar citar especificamente os nomes, por conta das próprias questões envolvidas. O importante no caso é que se trata de denúncia apurando ocorrência de delito previsto no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal Brasileiro, a Lei Maria da Penha também incluída nesse caso. Houve a aceitação da denúncia transformando o inquérito em ação penal. Esse dispositivo no Código Penal, o parágrafo 9º, no artigo 129, foi inserido no Código Penal justamente por força da Lei Maria da Penha. E para alguns ministros, não haviam indícios, não existia indícios suficientes para o recebimento da denúncia, mas a maioria que se formou entendeu que sim, que o depoimento tanto da vítima como da empregada da casa, da residência do casal, foram incisivos e também que sugeririam pelo menos a dúvida para se levar adiante e se apurar na instrução processual penal se efetivamente o crime de lesão corporal em ambiente doméstico aconteceu ou não. Então, por maioria de votos, acabaram transformando esse inquérito em mais uma ação penal contra um parlamentar federal. Portanto, esclarecendo, trata-se da aceitação da denúncia, portanto, transformou-se em ação penal, não é uma condenação. O processo continua e haverá o julgamento que você vai acompanhar aqui na TV Justiça, no direto do plenário. E, por falar nisso, já temos encontro marcado na semana que vem, já nos encaminhando para o final do ano. Temos sessão nesta e depois na próxima semana, ainda neste mês de dezembro. Encontro marcado na próxima quarta e quinta-feira ao vivo e no direto do plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela companhia, como sempre, e continue conosco aqui na TV Justiça.